Oiê, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar o vídeo, gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like, vocês já sabem, né? Para poder me ajudar a compartilhar meu conteúdo. E hoje eu quero contar para vocês por que eu pedi demissão da obra que eu estava. Para quem não sabe, tá chegando por aqui agora, eu moro em Londres e trabalho na área da construção civil, né? Tenho 2 empregos, trabalho em 2 obras como cleaner. Tem bastante conteúdo sobre esse assunto lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, aproveita, vai lá e me segue. E tem um vídeo aqui no meu canal, vou deixar aqui nos cards também, na descrição do vídeo, que eu mostrei como que era a minha rotina. Aí eu falei, minha rotina de 2 trabalhos, e nesse vídeo eu falei super bem do meu trabalho, né, então, só pra vocês entenderem, a primeira obra tá tudo ok, é que eu vou bem de manhãzinha, continuo lá, mês que vem já faz 1 ano, agora eu vou falar da segunda obra, tá? Nesse vídeo que eu citei sobre a minha rotina, eu até falei que eu tinha um colega de trabalho bem bacana, que era um senhorzinho que dividia todo o trabalho comigo, que era bem tranquilo, tipo, super falei bem. Eles não entendem, nossa, mas estava tudo tão bem, por que você pediu as contas então? E aí é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo. E aproveitar também, dar umas dicas para quem trabalha nessa área, né? Tem coisas que a gente só vai aprendendo mesmo na experiência. Então, eu comecei a trabalhar nessa obra, acho que já tem uns 4, 5 meses. E quando eu cheguei lá, era um gerente responsável, né, por tudo, e tinham mais 2 gerentes ali, auxiliares dele. E esse gerente que me contratou, e aí dividiu as funções. Então eu fazia metade do trabalho, esse senhor fazia metade do trabalho. Ele pagava meu horário de break, que aqui é bem comum eles não pagarem, mas esse gerente pagava. Então eu trabalhava 8 horas por dia e tinha 1 hora, né, de almoço, poderia fazer. Geralmente aqui eles fazem meia hora, tipo um cafezinho da manhã, depois meia hora no almoço. E esse horário era pago. Então foi basicamente isso. Depois, infelizmente, esse gerente ficou bem doente, ele teve que ser afastado. E aí veio um outro gerente no lugar dele. Isso foi no último mês, mais ou menos, que eu estava lá. E aí esse gerente chegou querendo mudar tudo. Querendo não, né? Ele chegou mudando tudo. E ele quis mudar também a maneira como eu e esse senhor trabalhávamos. Então ele disse que o senhor, que já tem 65 anos, gente, que já vai se aposentar ano que vem, ele trabalha nessa empresa 18 anos. O gerente falou pra ele, olha, você não pode mais ficar aqui na parte do cleaner, né, da limpeza, você vai ter que ir lá pro site de obra mesmo, trabalhar lá. E começou ainda a esquentar, então tava sol, botou o senhorzinho pra ir lá. Então vocês imaginam, o senhor pegando peso lá no sol, enfim. Ele até nos primeiros dias não ficou muito bem, não se sentiu muito bem, teve que ir até o médico, porque ele tem problema no coração, disse que estava sendo muito esforço pra ele. E aí, eu fiquei responsável por limpar toda a área que era dividida entre nós 2. Então, antes eu só ficava com as cantinas, escritório, sala de reunião, e tinha apenas um vestiário que às vezes eu ajudava esse senhor quando ele estava muito ocupado. Mas a parte do banheiro masculino e os vestiários que eram mais cheios, era o senhor que limpava. E aí ele disse que não, que era eu para fazer tudo. Só que pra vocês terem uma noção, gente, eram 13 containers, eram muita coisa. E assim, eu não achei justo, porque quando eu fui contratada, era combinado eu fazer 6, né? E aí depois do nada eu vou ter que fazer o dobro do meu trabalho e vou continuar ganhando a mesma coisa? Não é uma coisa muito justa. E aí a gente até conversou com ele, pediu pro senhor pelo menos limpar o banheiro, porque era uma obra muito grande, tinha mais de 160 funcionários, né? Homens, na verdade, só tinha uma mulher lá e eu. O resto era tudo homem, né? Não era muito legal. E ele disse que não, que eu era a cleaner, que eu teria que fazer tudo. Então foi isso. Só que aí o senhor falou, não, Débora, deixa que de vez em quando eu venho aqui, eu cuido do banheiro, não se preocupa com isso. E realmente, gente, ficou muito corrido pra mim, muito corrido mesmo. Era uma loucura, porque as cantinas ali tem que manter sempre limpo, né? E por ser uma obra muito grande, lá tinha fiscalização direto. Foi até a fiscalização do Covid, que acho que era da prefeitura, pra ver como que tava lá, exigindo que as pessoas estivessem usando máscaras. E aí ele vai ver se a cozinha tá bem limpa e tudo mais. E aí eu tinha que manter isso tudo muito limpo. Então a regra lá era, né? Uma turma saiu da cantina, do break deles na cantina, eu tinha que correr lá e limpar. E eram 4 cantinas. Então eu tinha que ficar andando de um lado pro outro e movimentando tudo isso. E aí ficou aquela correria. O que aconteceu logo na primeira semana depois que ele entrou é que quando eu vi o meu salário eu assustei, tava um valor menor. Eu falei, como assim? Tô trabalhando mais e vem um valor menor. E ele decidiu simplesmente que ele não iria mais pagar o meu break, que era o meu horário de almoço. Aí eu fui perguntar, né? Tipo, falei, o que tá acontecendo? Perguntei primeiro pro rapaz da minha agência. Ele falou, olha, Débora, o gerente falou que não vai mais pagar o seu break. Qualquer coisa você pode perguntar com ele, questionar pra ele. Aí eu fui perguntar. Aí ele falou assim, não, a gente não vai mais pagar o seu break, porque o horário de almoço não é pago e não sei o quê. Outra coisa também, que eu falo pra vocês,
Se isso fosse acordado desde o começo, então, eu comecei trabalhando aqui, sabendo que eu não vou receber meu break, ok? Só que eu trabalhei, tipo, 3 meses recebendo, do nada ele fala que não vai pagar mais. E além de eu estar trabalhando mais, então já foi uma coisa que foi pesando. E aí, com o passar dos dias, foi tudo indo isso, já não tava muito feliz lá. O senhorzinho, tadinho, vinha lá da obra pra me ajudar lá no banheiro. Só que aí o senhor saiu de férias. Quem me segue no Instagram viu que ficou um caos. Eu mostrei lá um pouquinho nos stories, tem salvo lá no destaque. Como que tava o vestiário, gente, era uma loucura. E era uma poeira. Ai, tava um transtorno, né? Falei, tudo que é bom dura pouco. Eu tava tão feliz como tava antes, tinha que vir esse cara e mudar tudo. Mas o que acontece? Já falei algumas vezes aqui e eu levo isso pra minha vida. Se uma coisa não tá boa, eu não vou ficar reclamando e não fazer nada para mudar. Então, o que eu poderia fazer ali? Conversar com o gerente e explicar a situação. Foi o que eu fiz. Então, eu peguei, fiquei lá decorando um texto gigante, né, pra poder falar inglês com ele. Porque, na verdade, estavam 3 gerentes, né? Um jamaicano, um irlandês, um holandês e esse inglês. Esse inglês que era o manda-chuva lá, que mandava tudo. Ele mandava até esses outros 3 ficarem colando cartazes lá nas paredes. Ele mandava todo mundo fazer tudo, né? Ele que era o chefão, o Big Boss que a gente fala. O senhorzinho lá que me ajudava saiu de férias. E aí ele falou, Débora, eu ia pegar uma semana só de férias, só que eu vou pegar 2, porque eu tô muito cansado, eu não aguento esse gerente, tá? Insuportável o clima aqui, então eu tenho direito, eu vou ficar 2 semanas de férias. Nisso, eles contrataram mais 2 rapazes pra ficar lá como labor, né? Tipo, ajudando esse senhor lá na obra. E aí o senhor falou pro rapaz, você vem aqui pelo menos 2, 3 vezes ao dia e ajuda a Débora no banheiro. Só que esses rapazes, eles não estavam nem aí. Eles não iam lá pra me ajudar. Esse senhor também me ajudava a carregar os lixos, porque, tipo, era muito lixo pra poder levar até a lixeira. E aí ele falou, vocês ajudam a Débora. Se vocês virem que tem lixo aqui, porque, tipo, eu pegava, recolhia os lixos da cantina, colocava no cantinho, e depois eu ia levando aos poucos pra lixeira, porque era lá pro meio da obra. Então ele falou pra eles, se vocês estiverem passando por aqui, vocês virem lixo, pega e leva. E você acha que quando o senhor saiu de férias, eles faziam isso? Não, eles não estavam nem aí. Então eu tinha que fazer tudo, fiquei, tipo, sem ajuda nenhuma mesmo, foi bem complicado. Ainda fiquei uma semana das férias dele, cobrindo, fazendo tudo. Chegava em casa exausta, com dor no braço, assim, de carregar peso. Aí eu pensei, falei, não tá dando. Eu vou ter que reclamar, pelo menos pedir uma ajuda desses 2 rapazes que estão lá. Que eu via eles passando o tempo inteiro só mexendo no celular, sem fazer nada. Tipo, não custaria nada eles me ajudarem, né? E aí eu fui conversar primeiro com o rapaz que me contratou da agência. Porque eu era contratada de uma agência e ia trabalhar lá nessa obra. E essa agência aqui tem um monte de obra, né? Aí eu fui conversar com esse rapaz que me contratou. E falei pra ele, olha, tá muito difícil, expliquei tudo isso aqui que eu tô explicando pra vocês. Aí ele disse assim, Débora, faz o seguinte, conversa com o gerente, fala que você não tá se sentindo bem, não tá se sentindo confortável, que você precisa de uma ajuda, nem que for pelo menos no banheiro pra levar o lixo. Fala com ele isso, porque eu tenho certeza que ele vai tomar uma providência e você continua de boa. Aí eu falei, tá bom. Aí esse gerente, um dia, gente, ele tava em reunião o dia inteiro, não dava pra falar com ele. E os outros 2 gerentes, que era o jamaicano e o irlandês, estavam lá disponíveis, né? Aí eu peguei, ensaiei tudo que eu ia falar em inglês, lá um textão. Cheguei na sala deles e falei, com licença, gostaria de conversar com vocês. E expliquei isso. O jamaicano falou pra mim, nossa, eu te entendo completamente, mas fica tranquila que amanhã o senhor vai voltar de férias e aí ele volta a te ajudar e tudo mais. E aí o irlandês falou assim, olha, eu também te entendo, a gente pode conversar com o manager, né, principal lá, com o inglês, e aí a gente vê o que a gente pode fazer por você, a gente vê de colocar um desses meninos que foram contratados novos pra cuidar pelo menos do banheiro, pra levar os lixos pra você, fica tranquila que a gente vai conversar com ele. Falei, tá bom, isso foi numa quinta-feira. Não, uma quarta-feira. E aí eles falaram que o senhor ia voltar na quinta. E a partir dali ele ia voltar a me ajudar. Então, assim, a situação ia ficar um pouco menos pior, né? E aí passou a quarta-feira o dia todo, nada, nada, nada. Eles não me davam uma posição, não falavam o que ia ser, o que não ia ser. E sabe aquele dia que a gente já vai ficando de saco cheio? Eu já tava ficando assim. Nisso chegou um outro gerentão, tipo, que ele vai uma vez por semana lá pra ver como que estão as coisas. E veio a fiscalização também. E aí a fiscalização fez uma reclamação sobre o banheiro. E esse gerente também já ficou pé da vida e veio reclamar comigo, falando que as paredes do banheiro estavam sujas.
Porque aqui, como é obra, gente, é muita terra, né? Então o pessoal entra e sai ali da terra. E quando você passa o mop no chão, espirra um pouco de terra na parede. Mas era isso a sujeira. E ele foi reclamar disso. Tipo, super bravo, né? Falando que tava muito sujo, blá, blá, blá. Nossa, aí foi o auge, assim, sabe? Eu falei pra ele, comecei a conversar com ele, ele me ignorou. Esse senhor virou as costas e saiu andando. Tipo, como se eu não fosse nada. Nossa, já comecei a ficar nervosa, gente. Eu não sou uma pessoa que gosta de conflito, que gosta de confusão, que fica falando as coisas. Eu guardo muito pra mim. Eu sou muito pacífica, sabe? Só que aí eu falei, não, não dá mais. Aí eu fui lá na sala dos gerentes de novo e falei pra eles, olha, o gerente foi reclamar em relação a isso e falou que era pra eu fazer um deep clean, que é uma limpeza profunda. Tipo, não tem como eu fazer um deep clean. Primeiro porque eu tô sozinha, tenho que limpar 13 containers. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha que limpar 6. O meu trabalho dobrou e o meu salário não aumentou. E o pior ainda, eu tô sem receber o horário do meu break. Já começou por aí. Olha lá, eu fazendo barraco em inglês. Tenho certeza que saiu um monte de coisa lá no meio errada, mas eles me entenderam. Isso que bastou. Ai, eu fiquei muito nervosa. E aí eu falei, se vocês colocarem alguém pra limpar o banheiro, porque ali é um entra e sai de gente a todo momento. Não tem como você fazer um deep clean, que você tem que limpar todas as paredes, limpar cano, sabe? Não tem como, gente, porque é um entra e sai de gente. E nisso tem gente entrando na cantina, são 4 cantinas, e aí tem lixo pra tirar, sabe? É muita correria. Aí eu falei assim, por favor, coloquem alguém pra limpar do banheiro, que eu vou limpar as outras coisas e vocês não vão ter reclamação referente a isso, como vocês nunca tiveram. Porque quando eu entrei aqui, o combinado era isso, isso, isso. Já falei pra vocês, não vou repetir aqui. Aí o jamaicano falou, não, tá bom, eu vou conversar com ele. Aquele papinho lá, de novo, né? E eu falei, teve reclamação em outro ambiente, em outro local, referente à limpeza? Aí ele falou, não, tá tudo muito limpo, muito bem cuidado, foi só do banheiro mesmo. Eu falei, tá vendo? Então, tipo assim, não é que eu sou uma cleaner relaxada, né? É realmente porque ali não tem como, não tem tempo de ficar fazendo isso. Aí eles, mas fica calma que amanhã o seu colega de trabalho vai voltar e tudo mais. Eu já tava pé da vida já. Ai, de saco cheio, mandei mensagem pra esse meu colega, né, pro senhor. Aí eu perguntei, você vai voltar amanhã? Daí ele falou assim, não, eu volto só segunda. E o gerente falou que eu não vou ficar limpando a parte lá, né, que a gente limpava. Eu vou voltar pra obra. Aí eu falei, não acredito, ainda estão mentindo pra mim, sabe? Aí foi o auge mesmo. Aí voltei lá de novo, o inglês não tava lá. Ai, gente, que raiva, eu não consegui falar com ele diretamente. Aí, nisso chegou o outro gerente, o holandês, então ficaram uns 3. E tinha um estagiário lá também. O estagiário ficou até olhando assim, assustado, porque eu sempre era bem quietinha, só entrava tipo, good morning, excuse me, tipo, bem. E aí eu tava rasgando o verbo lá, falei, não tenho nada a perder mesmo, eu não tenho que ficar passando por isso, sabe? Não tem necessidade disso, não. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, se não colocarem amanhã algum dos laborers para limpar o banheiro e me ajudar aqui, eu não volto mais, porque eu não vou ficar mais me matando de trabalhar. Então é isso. Ou vocês decidem que vocês vão colocar alguém para cuidar do banheiro a partir de amanhã, ou eu não volto mais. Aí os 3 ficaram assustados, assim, não, como assim e tal, a gente vai falar com ele. Eu falei, é isso. E tipo, era umas 3 da tarde, eu ia embora às 5. Aí eu falei, então eu espero a resposta até o final do dia e eu estou falando que se não tiver alguém, eu não volto amanhã. Falando super séria. E saí da sala. Aí mandei pro cara da agência também, falei, olha, eu falei isso, aconteceu tudo aquilo. Aí ele falou, não, Débora, calma. Certeza que eles vão colocar alguém, aí amanhã você volta, vai voltar como era. Depois o senhorzinho volta de férias também, blá, blá, blá. Aí quando deu, tipo, 10 para 5, o inglês me chamou e falou assim, olha, Débora, nós não vamos colocar ninguém para te ajudar, você é cleaner, você tem que fazer esse trabalho, ponto final. E se você quiser, a gente pode aumentar 10 centavos na sua hora. Falou isso, gente. Aí eu falei, não, então tá bom, então eu não volto mais a partir de amanhã, porque já faz um mês que eu estou reclamando sobre isso. Eu não estou pedindo que ninguém venha fazer o meu trabalho. Eu sei que eu sou cleaner, eu sei que essa é a minha função, só que eu tô sobrecarregada, né? Muito trabalho pra mim, não dá mais. E eu já tomei a minha decisão. Então, se não tiver alguém pra me ajudar amanhã, eu não vou voltar mais. Ele falou, então tá bom, bye bye. Tipo, ele nem ligou pra mim. Então, você acha que eu ia ficar me humilhando por causa disso? Gente, não mesmo. Então, a lição que eu queria deixar desse vídeo é que você não tem que ficar aguentando coisas que você não quer, sabe? Tipo, não é que eu sou mimadinha, uma coisinha aconteceu, eu já vou pedir pra sair, gente. Não é isso. Mas eu sei que eu não preciso ficar passando por esse estresse, por essa, sabe, por essa correria, ficar escutando esse tipo de coisa, porque tem um monte de trabalho.
Eu e o Renan, a gente tem até uma piada interna nossa que a gente fala, a gente tá em Londres, tipo, a gente não vai ficar sem trabalho aqui. Então, se você tá em Londres, tá numa situação parecida, não fique aguentando. Se você não tá feliz com aquilo, vai procurar outro. Gente, as coisas reabriram, tem emprego a rodo. Obra tem tudo quanto é esquina. Então, eu falei, eu não vou ficar passando por isso, sabe? Eles não tiveram um pingo de consideração. Ainda esse gerente quis falar, tipo, você é cleaner, você tem que fazer isso. Tipo, não tenho que fazer. Sendo que o combinado no início do meu contrato não era esse. Não é que eu estava quebrando o galho apenas porque o senhor estava de férias, sabe? As coisas já tinham mudado antes dele mesmo sair. E eu falei, quer saber? Não dá mais, eu vou procurar outro trabalho e boa. Aí o rapaz da agência ficou pedindo pra eu ficar, por favor, porque o que acontece? Eles tratam a gente assim, só que eles não conseguem achar mão de obra tão rápido, porque tem muita procura, né? Enfim, daí eles começaram a ficar meio que desesperados e pedindo pra eu voltar, pelo menos quinta e sexta, que talvez na segunda eles iriam repensar. Aí eu falei que não, porque aí eu tinha dado a minha palavra. Eu não ia depois dar esse show todo pra voltar lá na quinta-feira, na sexta, aí eles me enrolarem, chegar a segunda e não colocar ninguém pra me ajudar. Às vezes vocês podem estar achando que eu fui dramática, que eu fui exagerada, mas com as pessoas que eu conversei aqui, né, com as minhas amigas que trabalham nessa área também, elas falaram, não, a gente te entende, é isso mesmo. O Renan também super me apoiou e falou, não, a gente não tem que passar por isso, sabe? Uma questão de conversa mesmo. O cara diminuiu o meu salário, né, querendo ou não, parou de pagar a minha hora lá do almoço, me dá mais trabalho, me trata assim, então pronto, eles que se viraram lá. Aí eu não fui mais, não fui mesmo. Na quinta-feira, o cara da agência falou, você não pode ir mesmo, eles estão sem ninguém. Eu falei, não, eu não vou, porque já faz tempo que eu tô reclamando, ninguém deu bola pra mim. Ontem eu deixei claro que se não colocasse alguém pra me ajudar, eu não ia voltar, então eu não vou. Então eu não fui. O que eles tiveram que fazer? Colocar um labor pra ir limpar lá, fazer o meu tipo de trabalho. E fazer o quê? Eles não quiseram me ouvir, sabe? Então, assim, não é querendo ser radical, sabe? Tipo, mas eu acho que eu fiz o que eu deveria ter feito. Aí eu aguentei até demais, sabe? Muita reclamação. E aí, então, o cara da agência falou, tudo bem, eu te entendo também. E boa. E depois, assim, depois de uma semana eu já comecei a trabalhar em outro local. Poderia ter começado a trabalhar até mesmo no outro dia, que várias oportunidades apareceram. Mas eu estou dando preferência por trabalhar próximo à minha casa. Então, eu fiquei uma semana em casa só, porque na outra quinta-feira eu já comecei a trabalhar em outra obra. E aí, olha como que são as coisas, por que eu falo pra vocês que a gente não pode se acomodar, e a gente não pode ficar em um lugar que a gente não tá nos fazendo bem. Comecei nessa nova obra, a obra é muito menor, eu acho que não tem nem 30 funcionários, então a diferença, né, de 160 para 30. Eu tenho que limpar muito menos espaços, é bem tranquilo. O pessoal lá não come tanto lá na cantina, eles comem mais fora, então é uma cantina só, não são 4, então a movimentação das pessoas, o meu trabalho mesmo é bem menor. Eu ganho mais, o salário já começa por aí. O manager paga o horário de almoço e eu vou embora 4 horas. Lá na outra eu tava indo embora 5. Claro que a outra que eu tava, né, a primeira, era tipo 5 minutos da minha casa. E essa tá dando mais ou menos uns 20 e pouquinhos, por causa que tem um trânsito, né? Principalmente no horário que eu volto. Mas, tipo, super de boa, super tranquilo. E a males que vem pra bem, né? Quando eu tomei a decisão que eu saí, aí no outro dia eu pensei, nossa, será que eu fiz a coisa certa? Era uma obra tão perto da minha casa, eu não vou conseguir uma outra obra assim? Mas não, a gente consegue sim. E depois, quando o senhorzinho voltou, ele falou pra mim, me ligou, a gente conversou, ele falou, eu super te entendo mesmo. Eu sinto muito por isso, eu gostava muito de você, a gente tinha, né, uma convivência legal. Mas eu te entendo, não era realmente justo mesmo. Aí ele falou que começou uma pessoa lá, a pessoa também não ficou muito, já saiu. E assim eles vão ficando, sabe? Eu acho que é muito aquilo do RH, sabe? Do recursos humanos mesmo, de saber tratar o funcionário. E é isso, então, acho que a gente não tem que se apegar numa obra, nenhuma empresa. Eu acho que a gente tem que ser responsável, fazer a nossa função, tudo certinho, sim. Só que a partir do momento que não tá dando mais certo pra gente, a gente reclama e a empresa também não faz nada pra mudar, a gente tem que procurar outra coisa, tá? Então, se você está passando por uma situação parecida, pense muito sobre isso e deixa aqui nos comentários se vocês entendem a minha situação, se vocês acham que eu fiz o certo ou não. Se vocês acharem que não, também agora já foi, já saí, já tô em outra e tá sendo muito melhor. Então, esse foi o vídeo de hoje, explicação por que eu saí daquela obra. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like. Até o próximo vídeo. Tchau!